Sr. Sterling, os bancos acabaram de iniciar a execução hipotecária de todos os ativos. Não sobrou mais nada, nem um único dólar nas contas da empresa, e as suas contas privadas estão congeladas. As palavras pairaram pesadas no ar frio e climatizado do escritório no 45º andar, tão gélidas e definitivas quanto o chão de mármore sob os pés de Robert Sterling. Ele não se virou imediatamente. Robert estava imóvel na imensa janela panorâmica, com as mãos cruzadas atrás das costas, olhando para a cidade de Miami, que se estendia abaixo dele como uma promessa cintilante que ele não podia mais cumprir. Lá embaixo, muito distante de sua altura vertiginosa, a vida era um fluxo pulsante de luz e movimento. Iates de luxo traçavam coroas de espuma branca na água turquesa da Baía de Biscayne, e carros minúsculos se enfileiravam pelas veias da cidade. Era um reino de vidro e aço que ele ajudara a construir. Um reino que agora o cuspia para fora. Suas mãos, acostumadas a selar contratos multimilionários com uma única e elegante assinatura, agora tremiam tão violentamente que ele precisou apertá-las firmemente para manter o controle. À sua frente, na escrivaninha de mogno polido, jazia o documento que encerrava sua vida. Uma ordem federal de confisco total. Robert? A voz de Frank Garrison, seu advogado, chegou até ele como se estivesse envolta em algodão. 42 anos de vida. 20 anos de construção incansável. O império hoteleiro Sterling, composto por 7 resorts de ultraluxo em South Beach e nas Florida Keys, avaliado em mais de 300 milhões de dólares. Tudo, absolutamente tudo, havia desmoronado em apenas 90 dias. Desmoronou como um castelo de cartas em um furacão de categoria 5. Gordon Vance. O nome tinha gosto de fel na língua de Robert. Seu sócio, seu padrinho de casamento, o homem com quem ele dividira um quarto em Yale. Gordon havia fugido em um jato particular há 3 dias, destino desconhecido, levando consigo 100 milhões de dólares em fundos desviados da empresa. Ele havia deixado para trás uma arquitetura financeira podre, hipotecas duplicadas, investidores fantasmas e um esquema de lavagem de dinheiro para um cartel que agora pesava como chumbo derretido sobre os ombros de Robert. Os credores, os bancos de investimento de Nova York, a Procuradoria Federal, todos querem sua cabeça em uma bandeja de prata, Robert, continuou Frank. Ele tirou uma cara caneta Montblanc do bolso do peito. Eu preciso da sua assinatura nestes papéis. Imediatamente. É uma cessão voluntária de ativos. Robert se virou lentamente. Olhou para Frank, o homem com quem ele passava todos os natais há 15 anos. Frank, que era padrinho de seu filho Samuel. Prisão? Perguntou Robert. Sua voz soava estranha, áspera, como se estivesse enferrujada. Se você não pagar as dívidas federais prioritárias dentro de 48 horas, o promotor distrital solicitará a prisão preventiva. Risco de fuga, fraude fiscal, desvio de fundos, conspiração. Você deve 15 milhões de dólares à Receita Federal, Robert. E isso é apenas a ponta do iceberg. Mas eu não sabia dos negócios de Gordon! O grito escapou dele, rasgando sua compostura arduamente mantida. Robert socou a escrivaninha com tanta força que causou uma pequena rachadura no verniz. Eu era responsável pela hospitalidade, pelo design, pela experiência dos hóspedes. Gordon cuidava dos livros. Fui enganado tanto quanto qualquer maldito acionista. Frank suspirou. Era um som cheio de impaciência, não de empatia. Ele alisou o paletó. Essa é uma estratégia de defesa para o tribunal, Sr. Sterling. E você terá que prová-la para um júri hostil. Mas a realidade agora é financeira. E por falar em finanças, meus honorários. Robert piscou, confuso com a mudança abrupta de assunto. Seus honorários?
O escritório bloqueou sua conta de cliente. Sem um adiantamento de $25.000, minha empresa não poderá mais representá-lo na audiência de segunda-feira. Robert sentiu o quarto luxuoso, com sua arte moderna nas paredes e tapetes persas, girar ao seu redor. $25.000? Frank, pelo amor de Deus! Gastamos essa quantia em uma noite na Fundação do Câncer no mês passado. Eu não tenho acesso a nada. Você acabou de me dizer que está tudo congelado. Então, lamento. Este é o fim do nosso caminho profissional juntos. Frank se levantou. Ele ajeitou o terno, um terno que Robert havia recomendado, e caminhou até a pesada porta de carvalho sem olhar para trás novamente. Espere, Frank. Por favor. O desespero quebrou a última barreira do orgulho de Robert. 15 anos, Frank. Isabelle desapareceu há 6 meses. Simplesmente sumiu do mapa. Eu tenho um bebê de 8 meses no quarto ao lado. Meu pequeno Samuel não pode ficar sozinho se me prenderem. Frank Garrison parou na soleira da porta, com a mão na maçaneta dourada. Ele virou a cabeça, mostrando seu perfil nítido e frio. Sr. Sterling, não há lugar para sentimentos em Wall Street. Quando você tinha dinheiro, você mesmo me ensinou essa lição brutal. Lembra-se de 2 anos atrás? Quando você demitiu 50 faxineiros uma semana antes do Dia de Ação de Graças para melhorar os números do trimestre e poder comprar a mansão em Star Island? Você me disse, Frank, são danos colaterais. Robert congelou. Ele se lembrou. Lembrou-se de assinar as demissões enquanto bebia um uísque caro, sem pensar nos rostos por trás dos números. Boa sorte, Robert, disse Frank. A porta se fechou com um clique seco e definitivo. Um som como uma sentença de morte. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Robert cambaleou como um sonâmbulo até o bar de seu escritório. Suas mãos tremiam tanto que ele derramou metade do bourbon de cor âmbar no carpete ao tentar servir um copo. Ele não se importava. Ele levou a garrafa diretamente aos lábios e deu um longo gole ardente. O álcool queimou sua garganta. Mas mesmo isso não conseguiu derreter o gelo absoluto que havia se espalhado em seu peito. O telefone particular em sua mesa, um número que apenas a família mais próxima e parceiros VIP possuíam, começou a tocar. Robert o encarou com terror puro. Ele havia ignorado o mundo por 3 dias. A secretária eletrônica atendeu. Robert, sou eu. Lorraine. A voz de sua irmã preencheu o escritório. Não havia calor nela, apenas uma distância glacial. Mamãe e eu passamos a manhã inteira discutindo a situação com nossos consultores de imagem. Achamos melhor você não vir para o aniversário de 70 anos do papai nos Hamptons neste fim de semana. Robert fechou os olhos e encostou a testa no vidro frio da janela. Os vizinhos estão fazendo perguntas desagradáveis, Robert. Você sabe como as pessoas no country club são. Já há rumores. Não queremos que o nome Sterling seja mais manchado do que já está por causa da sua incompetência e suas conexões com criminosos. Espero que você entenda nossa posição. Temos que proteger o legado da família. Quando tudo isso acalmar e a imprensa ficar quieta, talvez voltemos a conversar. Cuide-se. A mensagem terminou. Robert soltou uma risada. Era uma risada amarga e seca que rapidamente se transformou em um soluço doloroso. Sua própria família. Sua mãe, Margaret Sterling, a mesma mulher que se gabava em todas as galas de caridade com seu filho, o magnata hoteleiro, para quem ele havia comprado uma vila na Toscana no ano passado, essa mulher agora se envergonhava de sua existência. De repente, um som interrompeu sua espiral de autopiedade. Um choro. Agudo, desesperado, persistente. Samuel. Robert tropeçou até a porta do quarto ao lado, uma pequena sala de conferências que ele havia transformado em um quarto de bebê improvisado, desde que o banco havia confiscado a casa principal há uma semana, e eles haviam se refugiado na sede da empresa. Ao abrir a porta,
O cheiro de umidade e fraldas cheias o atingiu. Em um berço de viagem de grife estava Samuel, seu filho de 8 meses. Seu rosto estava vermelho, os minúsculos punhos socando o ar. Ele exigia atenção, comida, amor. Shh, garotinho, papai está aqui. Papai está aqui, Robert murmurou, pegando o bebê. Seus movimentos eram desajeitados, nascidos do medo e da falta de prática. Isabelle nunca tinha realmente cuidado da criança, delegando tudo a babás que Robert não podia mais pagar. O bebê se contorceu em seus braços e chorou mais alto. O que há? Você está com fome? Robert olhou para o relógio. Quando ele tinha alimentado Samuel pela última vez? Esta manhã? Ontem à noite? Os dias haviam se fundido em um nevoeiro cinzento de reuniões com advogados, gritos e pânico. Ele vasculhou freneticamente a bolsa de fraldas de couro italiano. Vazia. Ele sacudiu as latas de fórmula. Pó. Apenas grãos. Nenhuma mamadeira preparada. Nenhuma fralda limpa. O pânico, pânico real, visceral, o dominou. Não era o medo de perder dinheiro. Era o medo primordial de não conseguir manter sua prole viva. Robert abriu sua carteira. 3 notas de $20 e uma nota amassada de 10. $70. Era tudo o que lhe restava de capital líquido no mundo. Seus cartões de crédito haviam sido recusados esta manhã quando ele tentou comprar café. Por favor, Sammy, não chore. Eu vou dar um jeito. Ele gaguejou, sentindo-se a criatura mais inútil do planeta. Uma batida suave, mas firme, na porta principal do escritório o fez sobressaltar violentamente. Robert ficou tenso, apertando Samuel contra o peito. Os Marshals federais? A imprensa? Eles prometeram retornar apenas amanhã para o inventário final. Vão embora! Ele gritou, sua voz falhando. Eu disse que preciso de mais 24 horas. A porta se abriu lentamente. Nenhum homem com distintivos ou câmeras entrou. Era uma mulher delicada, empurrando um carrinho de limpeza amarelo. Sr. Sterling, eu sou Victoria, do serviço de limpeza noturno. Robert piscou para ela. Ele a conhecia de vista. Uma sombra cinzenta que esvaziava lixeiras e polia superfícies de vidro depois que todos os outros haviam partido. Ela trabalhava no prédio há 3 anos. Victoria, eu não pedi serviço. Não há dinheiro para o serviço. A jovem entrou completamente e fechou a porta suavemente atrás de si. Ela tinha talvez 28 anos, com um rosto que, embora cansado e sem maquiagem, irradiava uma dignidade tranquila. Seus olhos azuis brilhavam com uma mistura de timidez e determinação. Ela usava o uniforme cinza do pessoal, impecavelmente passado, embora estivesse gasto nos cotovelos. Eu sei, senhor. Mas ouvi o bebê chorar do corredor de serviço. Ele está chorando há bastante tempo, ela disse. Sua voz era suave, quase pedindo desculpas por ocupar espaço. E eu vi que as luzes ainda estavam acesas. Em suas mãos, ela não carregava produtos de limpeza, mas sim um saco de papel pardo. Robert tentou se recompor, alisar sua camisa amassada, retomar sua máscara de CEO intocável. Estamos bem. É apenas uma fase difícil. Você pode ir. Victoria ignorou a ordem. Ela se aproximou dele e colocou o saco na escrivaninha, bem ao lado da garrafa de bourbon quase vazia. Eu trouxe algumas coisas. Tenho um sobrinho da idade do seu filho. Do saco, ela tirou 2 latas de leite em pó, um pacote de fraldas, lenços umedecidos e alguns potes de papinha de fruta. Robert encarou os objetos como se fossem tesouros de uma civilização perdida. Sua garganta se apertou. Eu não posso pagar por isso. Minha carteira, eu só tenho $70 e... Ninguém está falando de dinheiro aqui, senhor. Victoria se aproximou mais dele. Ao ver como Robert segurava o bebê, muito tenso,
Em uma postura desconfortável, ela estendeu os braços. Posso pegá-lo? Por favor. Robert hesitou por um segundo. Mas Samuel chorava tão alto que o instinto de dar alívio ao filho superou seu orgulho. Ele lhe entregou o bebê. Victoria o recebeu com absoluta naturalidade, aninhou-o em seu quadril e o embalou em um ritmo suave e constante. Calma, pequeno Sammy. Shh. A Victoria está aqui. Está tudo bem. Quase magicamente, o choro de Samuel diminuiu até se tornar apenas um soluço baixo. O bebê aninhou a cabeça no ombro da mulher, como se reconhecesse o calor maternal que lhe havia sido negado por meses. Robert desabou no sofá de couro, suas pernas finalmente cedendo sob seu peso. Ele observou Victoria se mover em seu escritório como se fosse a própria casa dela. Ela foi até o bebedouro, misturou o leite em pó com movimentos precisos, agitou a mamadeira, testou a temperatura em seu pulso e começou a alimentar Samuel. Por que você está fazendo isso? Robert perguntou finalmente, sua voz mal um sussurro na penumbra. Todos foram embora, Victoria. Meu advogado, minha família, meus amigos do clube de golfe, os executivos que juraram lealdade eterna. Ontem, tive que demitir meus assistentes pessoais porque não podia pagá-los. Porque você, de todas as pessoas, está aqui. Victoria não tirou os olhos do bebê. Seus olhos estavam fixos no rosto de Samuel, enquanto ele bebia avidamente. Porque ninguém merece ser deixado sozinho no escuro, Sr. Sterling. E certamente não um bebê inocente que não pediu para nascer neste caos. Robert sentiu uma pontada de vergonha, tão aguda que teve que desviar o olhar. Meu cheque do mês passado voltou, não foi? Ele perguntou. O cheque para a empresa de limpeza. Victoria assentiu levemente. São $2.000. Era o meu aluguel e a comida do mês. Provavelmente nunca verei esse dinheiro. E mesmo assim, você comprou fraldas. O dinheiro vai e vem, senhor. Mas a humanidade, se perdermos isso, estaremos realmente falidos. Minha mãe me ensinou isso nos bairros de Detroit. Você faz a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Especialmente quando ninguém está olhando. Robert enterrou o rosto nas mãos. As lágrimas, quentes e humilhantes, começaram a rolar. Ele chorou pela perda de seu império, sim, mas acima de tudo, chorou pela pobreza moral de sua própria vida, que agora contrastava com a imensa riqueza espiritual daquela mulher que ganhava o salário mínimo. Eu perdi tudo, Victoria. Em 48 horas, eles vão levar até esta cadeira. Eu vou para a prisão. Eu sou um fracasso. Talvez eu mereça isso pela minha arrogância. Victoria terminou de alimentar Samuel, fez o bebê arrotar e o trocou no sofá com as novas fraldas. Então ela se sentou em frente a Robert. Eu não sou juíza nem júri, Sr. Sterling, mas eu lhe digo uma coisa. Quando você atinge o fundo do poço, o impacto dói, quebra seus ossos. Mas o fundo é sólido. Você não pode cair mais fundo. Só há duas opções: ficar lá e esperar a morte, ou usar esse chão duro para se impulsionar e saltar mais alto do que você jamais esteve. Saltar? Robert riu tristemente. Eu não tenho pernas para saltar. Meu nome é tóxico. Então vamos usar essas 48 horas com sabedoria, ela disse, uma centelha de inteligência prática em seus olhos. Você conhece o negócio hoteleiro melhor do que qualquer um na Flórida. Você conhece os tubarões, você conhece os prédios. O que você perdeu são ativos materiais, mas sua mente... Ela tocou a têmpora. Ainda está aqui. O banco não pode penhorar isso. Robert olhou para ela. Ele a viu de verdade pela primeira vez. Ele não viu a faxineira. Ele viu uma mulher forte, resiliente, uma sobrevivente. Se você me ajudar a organizar esse desastre esta noite, eu prometo que vou recompensá-la. Eu não quero promessas vazias, Robert.
ela disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Eu só quero que este garoto cresça com um pai, não com um visitante na prisão. Essa é a minha condição. A noite no escritório confiscado não foi um descanso, foi uma vigília. Depois que Samuel finalmente adormeceu, eles trabalharam. Victoria organizou papéis físicos, triturou documentos irrelevantes, fez café instantâneo barato que ela tinha em sua bolsa, mas que para Robert tinha gosto de néctar. Ele, com a cabeça um pouco mais clara, vasculhou cada cláusula de contrato em busca de uma saída. Por volta das 4h da manhã, eles estavam na janela. Sabe o que é mais engraçado? Robert murmurou. 3 dias atrás eu estava lá embaixo, no Prime 112. Paguei $800 por uma garrafa de vinho. Eu nem sequer terminei de beber. E agora, esta meia garrafa vale mais do que toda a minha vida. Victoria olhou para ele, não com pena, mas com curiosidade analítica. O vinho vira vinagre se você o deixar aberto, Robert. É o mesmo com o dinheiro. Se ele não se move, se não serve para algo real, apodrece. Você está obcecado com o que perdeu, mas não percebeu que essa vida já estava apodrecendo. Essa conversa marcou o ponto de virada. Não foi o contrato que se seguiria que o salvou, mas esse momento em que uma faxineira desmantelou seu ego com a precisão de um cirurgião. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Sr. Sterling, aqui é Thomas Thorne, assistente pessoal de Harrison Montgomery. Robert sentiu um arrepio. Harrison Montgomery, o abutre da costa leste, seu maior rival, o homem que tentou destruir Sterling por uma década. O que Montgomery quer? Ele deseja vê-lo às 9h no Grand Paradise Hotel, suíte presidencial. Ele tem uma proposta para evitar sua detenção. Robert desligou e olhou para Victoria. É Montgomery. Ele é minha única opção. Ele passou a mão pela barba de 3 dias. Eu pareço um morador de rua. Não posso aparecer na frente desse homem assim. Ele vai me devorar vivo. Victoria pegou sua bolsa. Me dê meia hora. Mantenha a posição. Ela voltou 25 minutos depois com um saco de roupa da lavanderia. Este pertencia a um hóspede que o esqueceu no hotel lá embaixo meses atrás. A limpeza ia doá-lo. Um terno azul marinho. Está um pouco folgado nos ombros, mas com uma boa postura. Ninguém vai notar. 40 minutos depois, Robert Sterling deixou o prédio, barbeado, em um terno emprestado, mas de cabeça erguida. Victoria caminhava ao lado dele, empurrando o carrinho de bebê. Ele entrou na toca do leão. Harrison Montgomery o recebeu no café da manhã no terraço, com o oceano ao fundo. Sterling, você está péssimo, apesar do terno emprestado, disse o velho, sem olhar para ele. Vamos direto ao ponto, Harrison. Simples. Seu sócio o destruiu. Você deve 15 milhões ao tesouro. Você vai para a prisão por pelo menos 10 anos. Montgomery enxugou a boca com um guardanapo de linho. Eu posso absorver suas dívidas. Tenho os advogados para negociar com a Receita Federal e pagar aos bancos centavos por dólar. Posso fazer a ameaça de prisão desaparecer. Em troca de quê? Robert prendeu a respiração. Em troca da sua vida. Eu quero que você trabalhe para mim. 5 anos. Contrato de exclusividade férreo. Você vai gerenciar a operação dos meus 3 hotéis mais problemáticos nas Keys. Eles são lixeiras que estão perdendo dinheiro. Eu quero que você os torne lucrativos. Meu salário? $4.000 por mês. Sem bônus. Sem ações. Isso é escravidão. Eu gerenciei uma empresa de 300 milhões? 4.000 não paga nenhum apartamento em Miami. Então não more em Miami. É isso ou a cela, Robert? Na prisão, você não verá seu filho andar. Comigo, você será um escravo corporativo, mas no final do dia, será um homem livre. Robert cerrou os punhos. Seu ego gritou, esperneou, mas a imagem de Samuel dormindo nos braços de Victoria prevaleceu. Eu aceito.
mas preciso de acomodação incluída e um seguro de saúde para o meu filho. Feito. Há um apartamento de serviço no complexo de Key West. É um chiqueiro ao lado da lavanderia, mas tem um teto. Assine aqui. A mudança para Key West foi o choque de realidade final. Robert vendeu seu relógio Patek Philippe, valor de $30.000, por $4.000 em uma casa de penhores para ter capital inicial. O apartamento era de fato um desastre. 2 quartos minúsculos, paredes com pintura descascando, um banheiro com azulejos rosa dos anos 70 e um ar-condicionado que soava como um trator. Victoria concordou em ir com ele. Qual é o sentido de ficar em Miami sem emprego? Ela havia dito. Mas Robert sabia que ela estava fazendo isso por Samuel. E por ele. Em 24 horas, Victoria transformou o lugar. Ela comprou tecidos baratos para cortinas, esfregou cada canto com cloro até brilhar e colocou flores silvestres em garrafas de vidro vazias. Isto será um lar, ela declarou. O trabalho de Robert era brutal. Seu escritório ficava no porão do Hotel Emperor, bem ao lado das caldeiras. O calor era sufocante. No primeiro dia, Thomas Thorne o apresentou aos 60 funcionários de manutenção, limpeza e cozinha. Rostos duros, cansados, céticos. Este é Robert Sterling, seu novo gerente. Um murmúrio hostil percorreu a multidão. Uma mulher mais velha com mãos calejadas levantou a voz. O Sterling de Miami? Aquele que demitiu minha sobrinha no Natal há 2 anos para comprar um barco? O silêncio era sepulcral. Robert sentiu o peso de seus pecados. Ele poderia ter mentido, usado sua arrogância. Mas ele olhou para Victoria, que estava ao fundo, segurando Samuel. Sim, disse Robert com voz clara. Eu sou esse homem. Eu era um homem ganancioso e cego. Tomei decisões horríveis que feriram pessoas boas. Não posso mudar o passado. Perdi tudo por causa disso. Mas eu prometo a vocês, será diferente aqui. Eu não vim para governar. Eu vim para trabalhar. Ninguém acreditou nele. As primeiras semanas no Hotel Emperor não foram apenas difíceis. Foram uma guerra aberta. O pessoal não apenas desconfiava dele. Eles o sabotavam ativamente. Robert encontrou ferramentas escondidas, relatórios de inventário desaparecidos e, o pior de tudo, rumores venenosos. O pequeno príncipe brincando de trabalhador, ele ouviu um dos cozinheiros dizer. O ponto de virada veio em uma terça-feira à tarde em julho. O sistema central de ar-condicionado da ala leste quebrou. O calor em Key West no verão é implacável. A temperatura nos quartos subiu para 35 graus em minutos. Os hóspedes começaram a gritar no lobby, exigindo reembolsos. Robert correu para a sala de máquinas. Lá estava Big Mike, o chefe de manutenção, sentado em uma caixa de ferramentas, lendo uma revista de pesca. Mike, precisamos consertar o resfriador número 3. Os hóspedes estão sendo grelhados. Mike nem sequer olhou para cima. Falta uma peça, chefe. Eu a pedi há 2 semanas. A sede não enviou. Nada a fazer. Robert sabia que ele estava mentindo. Ele havia verificado os pedidos. Mike nunca havia enviado a solicitação. Era um teste. Eles queriam vê-lo falhar. Queriam vê-lo ligar para Montgomery chorando. Robert sentiu seu sangue ferver. Ele rasgou a gravata barata, arregaçou a camisa branca e foi em direção à máquina monstruosa que tossia e soltava vapor. Onde estão os diagramas? Ele perguntou. No escritório, eu acho. Se os ratos não os comeram. Mike zombou. Robert não respondeu. Ele procurou os diagramas. Ele passou as 6 horas seguintes dentro da máquina. O calor era infernal. Ele queimou o antebraço em um tubo de cobre exposto. Ele cortou os nós dos dedos ao apertar válvulas enferrujadas que não se moviam há 1 década. Suas roupas estavam encharcadas de suor e graxa preta. Às 2h da manhã, Victoria veio ao porão. Ela trouxe uma garrafa térmica com água gelada e sanduíches.
ela encontrou Robert deitado no chão de concreto, ofegante, com o rosto sujo de fuligem. Robert, você vai desmaiar. Desista. Não. Se eu desistir hoje, eles nunca vão me respeitar. E se eles não me respeitarem, eu não poderei alimentar Samuel. Me dê a chave inglesa de 12. Victoria lhe deu a chave. Ela ficou lá, iluminando-o com uma lanterna, enquanto ele colocava um bypass manual no sistema de resfriamento. Uma manobra perigosa que ele aprendeu assistindo a um tutorial de engenharia em seu celular, com os 10% restantes de bateria. Às 4h da manhã, a máquina tossiu, vibrou violentamente e então começou a bombear ar frio com um zumbido constante. Robert rastejou para fora das entranhas da máquina, cambaleando. Big Mike estava na porta. Ele havia assistido em silêncio nas últimas 2 horas. Robert ficou na frente dele, cheirando a queimado e suor, e olhou em seus olhos. A peça nunca foi pedida, Mike. Eu sei. Mas o sistema está funcionando. Amanhã de manhã, às 8h, eu quero esse pedido na minha mesa. E se você sabotar meu hotel novamente, se você arriscar o pão do meu filho novamente, eu juro por Deus, eu não vou demitir você. Eu venho aqui embaixo e nós resolvemos isso como homens. Mike sustentou o olhar do ex-milionário. Ele viu algo nos olhos de Robert que não esperava. Desespero misturado com uma vontade de ferro. Mike cuspiu no chão, assentiu levemente e disse: Às 8h você terá o pedido, chefe. Vá tomar banho. Você está fedendo. Foi a primeira vitória. No apartamento, Victoria silenciosamente tratou suas queimaduras com aloe vera. Enquanto ela enfaixava seu braço, Robert chorou. Não de dor, mas de alívio. Ele havia passado no teste de fogo. A pobreza não é apenas a falta de dinheiro. É a vulnerabilidade absoluta ao destino. Robert aprendeu isso da maneira mais cruel, 3 meses após sua chegada às Keys. Samuel acordou em uma noite com febre alta. Seu pequeno corpo tremia levemente. O termômetro marcava 40 graus. Robert e Victoria correram para o hospital público do condado. A sala de espera estava lotada. Imigrantes sem documentos, moradores de rua, trabalhadores sem seguro. O cheiro de desinfetante barato e desesperança enchia o ar. Nome e seguro, disse a recepcionista atrás de um vidro blindado, sem olhar para eles. Robert Sterling. O seguro. Robert procurou em sua carteira o cartão que Montgomery havia prometido. Ele o entregou. A mulher digitou no computador. Esta apólice tem uma franquia de $5.000 antes que a cobertura entre em vigor. E há um copagamento de $200 para a visita de emergência. Você precisa pagar isso agora. Robert congelou. $200? Eu não tenho. Eu tenho 40 na conta. Meu filho está em brasa. Sinto muito, senhor. São as regras. Você pode se sentar e esperar para ver se um residente o atende no turno de caridade, mas a espera é de 6 horas. 6 horas. Samuel choramingava nos braços de Victoria. Seus olhos estavam vidrados. Robert sentiu uma impotência que nunca havia conhecido. Antes, um estalar de seus dedos trazia os melhores pediatras da Flórida para sua mansão. Agora, ele não conseguia sequer comprar uma aspirina. Ele saiu para o estacionamento do hospital e gritou. Ele socou o capô de seu carro usado, um Honda velho que ele havia comprado por $800, até amassá-lo. A raiva era como veneno em seu sangue. Para que ele trabalhava 16 horas por dia se não podia proteger seu filho? Victoria o seguiu. Ela não disse nada. Ela colocou Samuel em seus braços e abriu sua própria bolsa. Ela tirou um pequeno envelope escondido no forro. Pegue. Robert olhou para dentro. Eram notas amassadas de $10 e $20. O que é isso? São minhas reservas de emergência. O que eu escondi do meu marido antes de ele morrer. E o que eu economizei limpando extra nos fins de semana. São $300. Pague a taxa. Robert encarou o dinheiro e depois ela.
Victoria, eu não posso. Isso é tudo o que você tem. É para Sammy. Não existe seu ou meu quando se trata de vida, Robert. Entre e pague. Naquela noite, enquanto os médicos baixavam a febre de Samuel com fluidos intravenosos, Robert observou Victoria dormir na desconfortável cadeira de plástico do hospital, com a cabeça encostada na parede. Ele jurou ao universo que nunca mais permitiria que ela tivesse que esvaziar seus bolsos por ele. Essa humilhação foi o combustível de que ele precisava para parar de ser um empregado e começar a pensar como um proprietário novamente. Mas desta vez, um proprietário com alma. O primeiro ano passou. Chegou novembro, dia de ação de graças. Uma data que, para Robert, costumava significar galas de caridade e fotos em revistas sociais. Agora, significava tentar cozinhar um peru congelado em um forno que não fechava direito. O pequeno apartamento estava decorado com desenhos de Samuel, agora com quase 2 anos, e guirlandas de papel que Victoria havia feito. Eles jantaram, beberam vinho barato. Samuel dormiu cedo. Eles ficaram sozinhos à pequena mesa, à luz bruxuleante das velas. Há 1 ano, disse Robert, quebrando o silêncio. Eu pensei que minha vida tinha acabado. E há 1 ano, Victoria respondeu, brincando com seu copo. Eu pensei que minha vida seria limpar os escritórios de homens ricos até minhas costas quebrarem. Robert olhou para ela. A luz de velas suavizava as linhas de cansaço em seu rosto. Ele a achou incrivelmente bonita. Não a beleza plástica de Isabelle, mas uma beleza real, tangível, quente. Victoria, por que você ficou? De verdade, você poderia ter ido embora a qualquer momento. Viver neste chiqueiro, aguentar meu mau humor, cuidar de uma criança que não é sua. Ela abaixou o olhar. No começo, foi por causa do Sammy. Eu não podia deixá-lo. Mas então... Então eu vi você lutar. Eu vi você ir para o porão com Big Mike. Eu vi você vender seus ternos para comprar brinquedos para a criança. Eu vi o homem que estava escondido sob o milionário. E esse homem vale a pena. Robert sentiu seu coração bater forte. Ele se levantou, contornou a mesa e estendeu a mão para ela. Posso pedir esta dança? Não há música, Robert. Melhor. Assim não saímos do ritmo. Eles dançaram em silêncio na cozinha de 3 metros quadrados. Robert a puxou para o seu peito. Ele podia sentir o cheiro do perfume dela, lavanda barata, e o calor de seu corpo. Foi um momento de intimidade aterrorizante. Victoria, ele sussurrou perto de seu ouvido. Eu não tenho nada a oferecer a você. Minha conta bancária mal chega ao fim do mês. Meu futuro é incerto. Mas eu prometo a você, se você me permitir, passarei o resto da minha vida sendo o homem que você vê em mim. Ela levantou a cabeça. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Eu não preciso que você me ofereça o mundo, Robert. Eu só preciso que você me dê a sua mão. O beijo não foi como em um filme. Foi desajeitado, desesperado, cheio de gratidão e um desejo que vinha cozinhando em fogo brando por meses. Foi o beijo de 2 náufragos que finalmente encontram solo firme um no outro. Anos se passaram. A liderança de Robert e a filosofia de empregados em primeiro lugar, de Victoria, haviam reabilitado os hotéis. Montgomery, vendo os resultados financeiros incríveis, finalmente lhes ofereceu uma parceria. Um dia, no aeroporto de Atlanta, Robert encontrou sua irmã, Lorraine. Ela estava carregada com malas Louis Vuitton e o avaliou com desprezo. Você parece comum, Robert. Mamãe diz que você está trabalhando como operário para Montgomery. Eu sou o diretor regional de operações. E estou feliz, Lorraine. Lorraine riu cruelmente. Feliz na mediocridade. A propósito, você sabia que Isabelle está em Paris? Ela está morando com um conde. Ela está radiante sem o fardo da maternidade.
A menção de Isabelle foi um golpe. Robert precisava fechar esse capítulo legalmente. Ele voou para Paris um mês depois. Ele encontrou Isabelle em um café no Champs-Élysées. Quando ele pediu o divórcio e a custódia exclusiva de Samuel, ela nem sequer piscou. Assine. Eu nunca quis ser mãe, Robert. Você queria o herdeiro para a foto. Fique com a criança. Eu renuncio a todos os direitos. Essa frieza confirmou a Robert que Victoria era a única mãe verdadeira para seu filho. Ele voltou para Key West com os papéis assinados. Ao entrar no apartamento, ele viu Victoria e Samuel dormindo no sofá, um livro de contos de fadas aberto. Naquela noite, Robert pediu Victoria em casamento. Não havia um anel de diamante de 5 quilates, mas sim uma simples aliança de ouro. Eu te amo, Victoria Collins. Não como o milionário que eu era, mas como o homem que sou graças a você. A vida tem um estranho senso de ironia. 2 anos após o casamento, Isabelle morreu em um acidente de esqui nos Alpes suíços. Seu advogado contatou Robert. Havia um testamento antigo e fundos fiduciários escondidos. Samuel era o único herdeiro de uma fortuna que Isabelle havia escondido de todos, 5 milhões de euros. Robert e Victoria decidiram não tocar em um centavo. Eles colocaram o dinheiro em um blind trust. Pouco depois, o FBI capturou Gordon Vance no Panamá. Ele foi extraditado. Robert testemunhou. Ver seu ex-amigo algemado não lhe trouxe alegria, apenas pena. Gordon confessou onde estava o dinheiro roubado. O Departamento de Justiça recuperou 30 milhões de dólares das contas de Vance e, após um longo processo, os devolveu a Robert como a principal vítima. Da noite para o dia, Robert Sterling tinha 30 milhões de dólares líquidos novamente. Ele podia comprar a mansão. Ele podia comprar o iate. Ele podia voltar para o clube e humilhar sua irmã e sua mãe, que a essa altura haviam perdido grande parte de sua fortuna em maus investimentos. O que faremos? Perguntou Robert, olhando para o extrato bancário. Eles estavam sentados na cozinha de sua casa confortável, mas modesta, à beira-mar. Samuel, agora com 5 anos, brincava no jardim. Victoria sorriu. Nós já somos ricos, Robert. Temos saúde, temos amor. Temos Sammy? Para que queremos mais coisas? Eles decidiram fundar a Phoenix Foundation, uma organização dedicada a conceder bolsas de estudo, moradia e assistência jurídica para pessoas da classe trabalhadora que caíram em desgraça. A parte mais difícil não foi assinar os cheques, mas entregá-los. Robert procurou os 50 funcionários que ele havia demitido anos antes. Ele encontrou Helena Rodrigues, a mulher que havia implorado de joelhos pelo emprego porque sua filha precisava de insulina, em um pequeno apartamento em Hialeah. Ela tentou bater a porta na cara dele. Vá embora! Ela gritou. Por favor, Helena, apenas 2 minutos. Ele lhe entregou um cheque de 45 mil dólares, seu salário dos últimos 5 anos, mais juros e compensação. Ela o encarou. Você acha que pode comprar sua consciência com dinheiro? Minha filha ficou 3 meses no hospital porque eu tive que racionar a insulina dela. Vocês quase a mataram. Robert abaixou a cabeça. Eu sei. Eu sou um monstro, Helena. Eu era. Eu não estou dando isso a você para que me perdoe. Estou dando porque é seu. E... Ele pegou outro cartão. A Phoenix Foundation pagará o tratamento médico de sua filha por toda a vida. Helena pegou o cheque. Ela chorou. Pegue seu dinheiro, mas não pense que somos amigos. Eu não espero isso, Helena. Eu só espero que sua filha fique bem. Ao sair, ela disse baixinho. Dizem que você mudou, que aquela mulher, a faxineira, mudou você. Agradeça a Deus por ela. Homens como você raramente têm uma segunda chance. 10 anos depois, o auditório da Universidade de Miami estava lotado. Era a cerimônia de formatura da primeira geração de bolsistas da Phoenix Foundation.
Robert Sterling estava no pódio. Ele tinha têmporas grisalhas, mas seus olhos irradiavam uma calma que ele nunca possuiu como o rei de South Beach. Na primeira fila estava Victoria, radiante como vice-presidente da fundação. Ao lado dela, Samuel, um garoto inteligente e bondoso de 15 anos. E discretamente, na terceira fila, estavam sua mãe e sua irmã, com quem ele havia reconstruído um relacionamento baseado em limites saudáveis e respeito. Há uma década, Robert começou, sua voz ecoando no silêncio. Eu perdi tudo, ou pelo menos foi o que pensei. Fiquei com $70 e um bebê faminto. Mas naquela escuridão absoluta, encontrei a verdadeira riqueza. Uma mulher corajosa me ensinou que dignidade não se compra, se pratica. Que sucesso não é o número na sua conta bancária, mas quantas mãos você segura quando o mundo desmorona. Ele olhou para Victoria. Ela nutriu meu filho quando eu não pude. Ela nutriu minha alma quando ela estava morrendo de fome. Perder meu império foi a melhor coisa que já me aconteceu. Após a cerimônia, Samuel se juntou a seus pais. Papai, mamãe, eu estava pensando. Eu tenho esses milhões da mamãe Isabelle no banco. Eu não preciso deles. Vocês me deram tudo. Eu quero doar 90% para a fundação, para abrir escolas na América Latina. Robert e Victoria se entreolharam com lágrimas nos olhos. Eles haviam conseguido. Eles haviam criado um bom homem. Naquela noite, no terraço de sua casa de frente para o mar, não uma vila, mas um lar, Robert abraçou Victoria. Você percebe? Ele disse. Nós começamos com 2 latas de leite e um pacote de fraldas. Victoria encostou a cabeça em seu ombro. E veja o que construímos. Não prédios, Robert. Vidas. O ex-milionário caído em desgraça olhou para as estrelas e agradeceu ao destino pela queda, porque somente caindo ele havia encontrado as asas para realmente voar.